Próximo relato. Seu Zé Pilintra me salvou da morte. Mais um salvo aqui pelo seu Zé Pilintra. É uma moça que nos conta. Vou contar aqui um pouco da minha história com espíritos. Bom, eu tenho 18 anos agora. Moro em tal lugar, numa rua muito deserta e com muitos perigos. Mas já estou acostumada onde moro. Enfim, vamos lá. Eu nasci no ano 2000. Quando eu era pequena, eu via muitas entidades dentro da minha casa. Por conta que a minha mãe era espírita, hoje ela não é mais ligada com essas coisas, porque não quer mais. Desde pequena eu via crianças e entre essas coisas assim relacionadas com espíritos. Eu estava indo para Ipojuca, mais conhecida em Pernambuco como Cidade da Cana. Fui para o meu dentista e depois que saí de lá, fui para a casa da minha prima Amanda. Fiquei lá, assisti TV com ela, comemos brigadeiros, muitas gordices. Lembro que estava assistindo TV na sala quando eu senti uma presença muito forte do meu lado, que eu cheguei até a paralisar. Minha prima olhou para mim e disse: "O que houve? Fala comigo!" E ali eu fiquei sem responder nada, paralisada por alguns minutos. Aí eu fui voltando, meu corpo formigava muito. Olhei para minha prima e disse: "Prima, eu senti uma presença muito forte perto de mim que eu paralisei." Ela, totalmente sem entender nada, como todo povo às vezes é ignorante, ela respondeu firme para mim por conta dela ser muito medrosa, né? Ela disse: "Vixe, Ave Maria, prima, repreende isso, mulher." Depois disso tudo, esquecemos. Fomos conversando, a hora foi passando e foi ficando muito tarde. Não dei conta da hora. Quando olhei no relógio já era umas 8 da noite e Pojuca costuma ser muito perigoso essas horas. Costuma ser muito perigoso essas horas. Disse a minha prima que eu iria embora por conta da hora. Ela quis que eu dormisse lá, mas acabei indo embora mesmo assim, sem me importar. Fui andando pela rua deserta. De repente eu vi no beco da rua um homem negro com paletó branco, um chapéu branco com uma fita vermelha, fumando com a cabeça baixa. Me aproximei dele com muito medo, porque achei que pudesse ser alguém esperando o ônibus naquele beco e a rua estava deserta demais. Chegar perto daquele rapaz me arrepiava muito, e ali perto dele, calada, eu fiquei. Ele riu com um sorriso de malandro e me disse: "Moça bonita, não fique por essas bandas. Hoje você ia morrer. Um ladrão ia assaltar você, mas já mandei ele ir embora." E ali ele bebeu a cachaça dele e quando pisquei os meus olhos, ele foi embora. Foi muito sinistro, mas ao mesmo tempo foi um alívio para mim. Fui protegida e cheguei bem em casa aquele dia. Era isso, Ana e Assombrados. Espero que gostem do meu relato. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Credo, gente! Imagina! Então, pelo que eu percebi, ele protege muito assim o pessoal nas ruas, tarde da noite, de perigos, principalmente das ruas. Que interessante. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Nem coloquei as coisas aqui pra falar beijo pro povo. Ó. Um sonho vívido com a Amy Winehouse. Olá, Ana, me chamo fulana. Pode falar meu nome nesse relato, porque eu já contei esse relato para todo mundo que eu conheço. Eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em Porto Alegre. Esse é o meu primeiro relato que envio para vocês. Confesso que já conheci o site Assombrado há algum tempo, mas só nas últimas semanas que descobri o canal aqui no YouTube e já estou viciada. Me empolguei em mandar o meu relato porque no dia 14 de setembro seria aniversário da Amy. Gostaria de fazer essa singela homenagem a ela. Enfim, vamos ao relato.
Antes de tudo, eu quero dizer que na época em que a Amy morreu, apesar de eu admirar a sua voz e talento, eu não me considerava fã, do tipo que acompanhava todos os sucessos ou ficava procurando saber sobre tudo da vida dela. Eu acompanhava por cima as manchetes sensacionalistas sobre os problemas que ela enfrentava e que sempre viravam notícias, inclusive nos telejornais. Coisas que não precisava ser fã para saber. Enfim, quando eu soube da morte da Amy, eu estava no trabalho. Eu lembro de ver a manchete com letras garrafais estampadas com uma foto dela em um site de notícias. Na hora eu senti um aperto no peito, algo muito rápido, mas intenso. Eu lembro que saí da sala do escritório da locadora de vídeos que eu trabalhava e a sensação que eu tinha é que aquilo não era real. Eu fiquei triste, mas era exagerado. Eu fiquei triste, mas nada exagerado. Fiquei introspectiva, refletindo sobre a notícia. Comentei com uma colega na época. Fulana, a Amy morreu. E lembro que ela prontamente respondeu meio em um tom de desdém. Tipo, não me admira que ela tenha morrido, né? Viciada. E eu fiquei surpresa com a falta de empatia da minha colega e não falei mais sobre isso com ela. Depois de alguns dias, depois da morte da Amy, eu não sei precisar com certeza quantos dias depois que eu tive o sonho. Mas não se passou muito. Diria uma semana depois da morte dela, talvez. O sonho me marcou porque foi muito nítido e real. Foi tão real que quando me lembro dele parece que eu estou acessando um acontecimento físico. Não é como lembrar de um sonho corriqueiro. As imagens são bem claras. Enfim, eu lembro que eu estava de branco e descalça. Lembro de entrar como se fosse em um pequeno teatro. Tinha um pequeno palco iluminado com uma luz que parecia ser luz natural. Uma luz branca, suave e brilhante, como a dos raios de sol. O teatro era como as salas de cinema. O palco estava em um nível um pouco mais baixo do que a plateia. Lembro também de não haver cadeiras, era como se fosse uma escadaria, eram degraus largos, mas toda forrada com um tecido macio e aveludado. Lembro disso porque assim que entrei, eu fiquei olhando tudo ao meu redor. Tudo era forrado com aquele tecido. As paredes, os degraus que serviam como assentos, exceto o palco que era de madeira. A madeira era de um tom claro e ele brilhava como se recentemente tivesse sido lustrado. Antes de me sentar, eu lembro que passei a mão sobre o tecido. Era muito macio. Eu lembro da textura dele entre os meus dedos. A sua cor era como se fosse um vinho bem escuro, mas não um escuro sombrio. Era um tom muito bonito. O teatro, como já disse, era pequeno. Deveria ocupar no máximo umas 60 pessoas, mas não estava cheio. Havia uma pessoa aqui e outra ali. Devia ter no máximo umas 15 pessoas contando comigo. E eu lembro que não prendi a minha atenção nas pessoas. Eu só percebi que, como eu, também estavam de branco. Eu estava mesmo interessada era no lugar. Fiquei olhando para a sala, olhei para o palco, ainda vazio. Percebi que tinha um microfone, com um suporte no centro do palco. Não havia nada de diferente naquele teatro, mas alguma coisa me encantava. E quando eu dou por mim, vejo que entrou uma mulher no palco. Olhei para ela com mais cuidado e, para minha surpresa, era Amy Winehouse. Nossa, como ela tá linda, eu pensei imediatamente. Toda vez que lembro disso eu me emociono, porque a imagem vem muito nítida na minha mente. A Amy estava ali, linda e com um aspecto muito saudável. Ela não possuía mais aquela magreza, notavelmente o seu corpo estava sadio. Ela não usava aquela maquiagem caricata e muito menos aquele coque enorme que ela usava. Seus cabelos escuros estavam soltos, batiam um pouco abaixo do ombro. Ela usava uma saia comprida e branca e uma camiseta também branca, com alças finas que deixavam seus braços à mostra. E vi que não havia nenhuma tatuagem nela, nada. A sua pele estava limpa.
A luz que existia no palco parecia ficar mais brilhante em volta dela, como se agora a luz estivesse vindo dela. E então a Amy começou a cantar. E lembro de ficar muito estupefata com a qualidade da voz dela. A sua voz estava perfeita. E eu fiquei tão maravilhada com a perfeição de sua voz que eu, infelizmente, não lembro qual era a música que ela cantava. Só sei que fiquei literalmente de boca aberta ouvindo aquela voz magnífica. E foi aí que tem um detalhe que eu não me lembro ao certo. Eu não sei se eu comentei em voz alta ou apenas pensei. Como é que ela pode estar cantando melhor do que antes? E um homem que estava sentado um pouco mais afastado de mim olhou para mim e apenas disse: "Ela está bem agora." Lembro de olhar para esse homem e ele tinha um olhar amoroso, pacífico. Lembro que a cor do seu cabelo era como um loiro escuro e parecia ter um brilho dourado. Não um dourado carnavalesco, mas um dourado suave. Eu não sei como explicar. Bom, assim que ele disse isso com um tom de voz suave e sereno, eu acordei. E fiquei com esse sonho nítido na minha mente até hoje. Eu já tive sonhos vívidos antes, mas esse me marcou muito. Não só por causa da Amy, mas pelos detalhes e texturas que eu vi e senti. Em 2011, apesar de eu sempre ter uma quedinha pelo sobrenatural, eu não era muito de pesquisar sobre essas coisas ou me aprofundar mais. A minha mãe é ateia, então, de alguma forma, eu não me motivava a procurar nada mais sobre essas coisas, porque ao contar para minha mãe, ela sempre dizia que eram coisas da imaginação. Então, tentei guardar o sonho com a Amy na seção Imaginação Fértil da minha cabeça. Mas vira e mexe eu contava esse relato a alguém. Eu não queria esquecer. Com o passar dos anos, eu comecei a estudar mais sobre vários fenômenos sobrenaturais e espiritismo. E ano passado, finalmente, eu li o livro Violetas na Janela, um clássico. Eu já conhecia o título, mas nunca tinha nem procurado saber sobre o que se tratava realmente. Nem sabia que era um livro psicografado. Então, lendo o livro, uma parte da descrição do mundo dos espíritos me fez arrepiar. Em um dos capítulos é dito que lá no mundo dos espíritos há bibliotecas, escolas, cinemas e, pasmem, teatros. O capítulo ainda segue dizendo que algumas vezes os encarnados, nós aqui na Terra, também podem ter acesso a esses espetáculos. E isso acontece enquanto o corpo físico está dormindo. E assim o espírito pode viajar até esses lugares espirituais. E claro, imediatamente lembrei do meu sonho vívido com a Amy. Será que eu tive a honra de ir ver a Amy no mundo espiritual? Eu acredito que sim. Sempre me emociono ao lembrar disso porque a energia daquele lugar era algo incrível, era algo mágico. E posso dizer que hoje sim me considero fã da Amy. Eu tenho todas as suas músicas, canto as canções, leio matérias sobre ela, vejo entrevistas antigas, documentários. Agora espero um convite para ir ver alguma apresentação do Michael Jackson ou do Tom Jobim. Renato Russo, Freddie Mercury. Ah, você tem uma lista bem grande aí, hein? Tem muitos aí que devem estar fazendo uns shows maravilhosos por aí. Quem sabe já fomos a muitos desses eventos e apenas não lembramos. Enfim. Bom, Ana, foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenho outras situações que vivi, mas mando outro dia. Beijos para você, para o Matheus e para os babies. Muito sucesso e felicidade para vocês. Muito obrigada. Beijão para você. Será? Mas, lembrando que, além de ter os detalhes, as pessoas que estavam ali todas de branco, descalça. E a Amy também de branco. Então, como que a gente faz pra ver um show lá, pro lado de lá? Como que é o ingresso? Que jeito que faz, assim, pra gente ver, assim, um Nirvana?
Kurt Cobain, um Fred Mercury, um Michael Jackson, Elvis Presley. Elvis deve fazer um sucesso danado lá de lá. Queria ver o Elvis. Podia dar a mãozinha assim para nesse teatro, dar uma olhadinha no Elvis. Queria muito ver o Elvis. Enfim, que legal, cara. Nunca vi algo assim que nossa, realmente. Será? Tem mais alguém que talvez tenha ido visto alguma coisa assim lá de lá? Por que você, né? Porque que nem ela fala, eu nem era assim tão fã. Gostava, que nem eu, imagino, né? Gostava, via as notícias, mas nada de seguir, de fã, assim. Que coisa. Deixa eu anotar que eu li. Será que foi para Sete Além? Olá, Ana, sou a fulana do relato do cachorro com olhos de fogo. Quem bebia era a minha avó, não a minha mãe. Então. Bom, desculpa pelos erros ortográficos desse tudo. Vou começar a contar o relato, mas antes você tem que saber que começou a desaparecer as coisas quando eu acreditei em Sete Além. Quando você começou a acreditar em Sete Além, as coisas começaram a sumir? Bom, a unha que desapareceu. Uma unha? Bom, estava sentada na cadeira da cozinha assistindo o relato ao vivo de Sete Além. Quando estava colocando unhas postiças e deu vontade de ir no banheiro. Então levantei da cadeira, fui ao banheiro, fui acender a luz e a unha caiu. Eu não consegui achar, tirei as unhas, voltei para o banheiro, procurei onde tinha caído e não estava lá. Não estava em nenhum lugar do banheiro. Desapareceu e não achei nunca mais essa unha. A canetinha que desapareceu. Estava fazendo o trabalho da escola quando deixei a canetinha cair debaixo da minha perna. Guardei isso debaixo da minha... Guardem isso debaixo da minha perna. A canetinha caiu debaixo da perna. Levantei e cadê a canetinha? Eu fiquei desesperada, comecei a chorar. Chorei porque essa canetinha era muito cara. É uma canetinha de 24 cores que custava R$64. Uma canetinha? Uma canetinha que tinha 24 cores? Que bruxaria é essa que eu não conheço? Custava R$64. Eu fiquei com medo da minha mãe brigar comigo porque eu perdi. E pedi se alguém de Sete Além pegou a minha canetinha que me devolva. E assim eu acalmei. E aí fui ver se estava no meu bolso da frente do macacão. Se eu tiver foto eu mando. E pasmem, ela estava lá. Sendo que eu já tinha procurado no bolso. E essa canetinha tinha caído debaixo da minha perna. Mas eu agradeci do mesmo jeito. Ela mandou uma foto da bolsa do bolsinho aqui do macacão. Um bolsinho aqui na frente. E tava no bolso aqui. A canetinha caiu embaixo da perna, mas você achou ela no bolso do seu macacão? Agora, que canetinha é essa? Eu fiquei interessada na canetinha. Canetinha 24 cores. Não, mas esse é um estojo de canetinhas. O estojo de canetinha sumiu? Deve ser uma. Não é aquelas lá de antigamente, mas não tinha 24 cores. Sabe aquelas dos anos 90 que a gente ia abaixando a cor, que é um canetão que você quase não conseguia pegar, assim, porque tinha trocentas cores em volta dela. Era caneta. Gente, se alguém souber, me fala aí dessa caneta que tem um monte de cor aí. Ou foi uma canetinha desse jogo de 24 cores que caiu? Não, mas ela... Bom, olha aqui, preocupada com a caneta. E aí,
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, não sei se vai, mas espero que sim, né, pessoal? Tá assistindo, curte, deixa o seu gostei no vídeo. Vovozinha Preta, vamos lá. Olá, Ana. Há pouco tempo eu comecei a assistir os relatos do canal. Eu tenho gostado muito deles. Muitos me ajudaram a entender como a vida funciona quando se faz mal a alguém. Muitos me emocionaram e muitos também me ensinaram como funciona a mediunidade. Gostaria muito de contar o meu relato para vocês, pois foi um episódio da minha vida que me marcou bastante e mesmo muito pequena na época, eu jamais esqueci o medo que fiquei naquele dia. Caso queira contar no canal, os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Com 5 anos de idade, eu saí da minha cidade natal para morar em outra cidade a 200 quilômetros de distância. Nessa cidade, a minha bisavó, hoje falecida, morava em um condomínio de blocos. Eram 5 blocos, A, B, C, D e E, cada um com 4 andares. Eu morava no bloco A e a minha bisa morava no bloco D. Todos os dias eu subia de escada para o apartamento da minha bisa, pois eu morria de medo de elevador. Ela morava no 4º andar. Muitas vezes eu errava o andar, abrindo a porta do apartamento do andar de baixo sem querer, e por conta disso acabei conhecendo uma das minhas melhores amigas de infância. Quando entrei no apartamento do 3º andar, eu dei de cara com uma menina. Logo ela, animada, veio perguntar o meu nome e eu falei: Thaís. Para minha surpresa, a menina era minha xará, também se chamava Thaís e também tinha a mesma idade que eu, na época 5 anos. E começamos a brincar e acabei deixando a visita para minha bisa de lado. Horas depois, a minha mãe estranhou que eu estava demorando para voltar para casa. Ela foi atrás de mim na casa da minha bisa, mas ouviu a minha voz no andar de baixo. Quando ia tocar a campainha da casa da Thaís... Ouviu a minha voz no andar de baixo quando ia, tocou a campainha da casa da Thaís e me buscou lá. Ela ouviu, enquanto estava indo pro andar da bisa, ela escutou a minha voz no andar de baixo e aí tocou a campainha da casa da Thaís e me pegou lá. Eu e minha xará Thaís nos tornamos melhores amigas e nos víamos praticamente todos os dias para brincar. Minha mãe se tornou também muito amiga da avó da Thaís. Ela morava com os avós e a mãe, já que o pai dela havia falecido em um acidente. A avó de Thaís, Dona Rita, era uma mulher já de idade e conversava muito sobre a má índole da neta. Além também de falar que Thaís ouvia vozes, via coisas e que muitas dessas coisas a atentava. Um dia eu e Thaís estávamos brincando embaixo do bloco D. Vale ressaltar que no condomínio havia um subsolo, uma garagem bem escura, onde os carros saíam em uma rampa e outra garagem que não era tão escura e ficava acima do subsolo e meio que ao ar livre. Quando estávamos indo brincar na garagem mais clara, Thaís parou na rampa que dava acesso à garagem mais escura. A claridade do dia dava uma luminosidade da rampa e um pouco de luminosidade no subsolo. Foi quando Thaís falou para mim: eu tô vendo a sombra do meu pai. E ele tinha falecido quando a Thaís ainda era bebê. E ela perguntou: você tá vendo? Ele tá me chamando. Mas eu não via nada. Com muito medo, falei para ela não ir, pois ela já estava indo de encontro com a sombra do pai. Puxei a mão dela e pedi para que subíssemos para ver o que a Dona Rita achava. E contamos para a avó, que não apresentou surpresa alguma, mas falou que quando visse isso novamente, não correr na tentação de ir até ele, pois ele estava morto e quem morre não volta. Essa foi uma das experiências que tive com a Thaís, que me deram menos medo. Tiveram outras situações que me deram muito mais medo, mas contarei a que me intriga até os dias de hoje e deixar para contar as outras histórias mais para frente.
Certo dia, eu e a Thaís espalhamos um monte de brinquedos em uma área em frente à porta do apartamento dela. Era uma área com um tamanho bom, que tinha a porta do vizinho, que era ao lado da porta dela, 2 escadas à frente que subia e descia e a porta do elevador no canto da direita. Enfim, espalhamos todos os brinquedos dela nessa área e brincamos um pouco. Logo depois entramos no apartamento. Entramos no apartamento para pegar outras coisas. Quando voltamos, todos os brinquedos dela tinham sumido. Todos, sem exceção. A Thaís ficou muito nervosa e corremos para contar para a avó dela. A dona Rita estava na cozinha fazendo comida e fomos até ela. E Thaís, indignada, falou: Vó, roubaram os meus brinquedos. Todos eles sumiram aqui de fora. Dona Rita foi até o lado de fora e viu que realmente os brinquedos não estavam mais ali. Mas, sem surpresa nenhuma, falou para Thaís: Calma, ninguém roubou seus brinquedos. Isso é coisa da vozinha preta. Ana, meu cérebro bugou. Não sabia quem era a tal da vovozinha preta. Nunca tinha visto. Logo em seguida, a dona Rita mandou repetirmos uma oração para tal vovozinha preta devolver os brinquedos. E assim foi feito. Dona Rita falava e nós repetíamos. No final, ela mandou falar amém e eu e a Thaís repetimos amém. Ao voltar para a área, pasmem, todos os brinquedos estavam lá. E detalhe, da mesma forma que deixamos. Dona Rita ainda mandou que agradecêssemos a vovozinha preta e assim foi feito. Pouco tempo depois, me mudei do condomínio para o apartamento que moro até hoje, mas a minha bisa continuou morando no mesmo lugar, com isso continuava indo ao condomínio para visitá-la e brincar com a Thaís também. Até que a minha bisa faleceu, e no dia do enterro, a Thaís, os avós e a mãe foram por respeito à minha família. Alguns anos se passaram e eu ia no condomínio, ainda brincar com ela e ver o meu avô, que ficou com o apartamento da minha bisa. Depois de um tempo, a Thaís mudou e perdemos totalmente o contato. 3 anos atrás, a Thaís me adicionou nas redes sociais. Até então, só tinha ela lá. Mas o ano passado, os outros amigos nossos que eram do condomínio e também brincavam com a gente naquela época, resolveram fazer uma festa de encontro. Então eu fui e a Thaís também. Fiquei muito feliz ao vê-la depois de quase 15 anos sem contato. Mas ela contou que ela sofreu muito com a morte da dona Rita e do seu avô e que não se relacionava bem com a mãe. Com isso, morava sozinha, trabalhava para pagar o aluguel e às vezes o dinheiro não dava nem para ela comer. Foram anos nesse perrengue até que agora ela tem 2 empregos e consegue se manter sem ajuda de terceiros. Lembrei de uma coisa que a minha mãe me falava na época que ainda brincava com ela. Dizia o seguinte: a dona Rita me falou para você tomar cuidado com a Thaís, pois ela é má. Ela tem um gênio ruim e é traiçoeira sem que você perceba. Realmente, a Thaís às vezes fazia maldades comigo, mas eu, como era muito bobinha na época, sempre relevava. Eu e minha mãe acreditamos que talvez a Thaís possa ter pago pelas ruindades que fez no passado, passando por tudo isso. Tanto que depois soube de histórias de maldades que ela mesma havia feito a outras pessoas. Pessoas próximas a ela e que eu conhecia me contaram isso. Mas o dia que vi Thaís ano passado, achei ela bem mais calma. Parecia que havia amadurecido e mudado. Tanto que até me deu carona para voltar para casa. Não parecia a mesma Thaís de antigamente. Tomara que tenha mudado mesmo. Então agora tem mais a vovozinha preta também, porque tem a galera de Sete Além, as almas de Guiana, o Joãozinho, é isso, tem o Joãozinho, e agora a vovozinha preta, que some com as coisas. E devolve também. Por que ela faz? Quem é a vovozinha preta? Alguém aí sabe? Mas por que ela sumia com as coisas? Ela queria oração? O que é? Some mesmo com as coisas? Sim. Gente do céu. Deixa eu anotar.
A Fantasma da Geórgia, é isso? A moça que nos conta esse relato tem 38 anos e já mandou vários relatos, porém esse é o primeiro que aconteceu com a própria. Isso aconteceu em 2002, na cidade de Stone Mountain, Montanha de Pedra, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Nesse tempo eu tinha aproximadamente 22 anos e trabalhava como faxineira em Atlanta e suas cidades satélites. Assim, um rapaz brasileiro que sempre contratava pessoas para ajudá-lo a limpar casa, me contratou para que eu fosse dirigindo meu carro. Para que eu fosse dirigindo meu carro limpar uma casa da qual ele era responsável pela faxina. Uma vez que era normal brasileiros que já tinham seu negócio de faxina contratar pessoas que apenas chegavam do Brasil, é isso, ou que tinham acabado de chegar do Brasil, para serem seus ajudantes e limpar todas as casas para eles. E limpar todas as casas para eles, ganhando apenas uma porcentagem, o que infelizmente era uma forma de exploração muito grande por parte de nossos próprios conterrâneos, já que eles mesmos não trabalhavam e ainda assim recebiam a maior parte do pagamento pelas limpezas das casas. Bom, então assim eu fui limpar essa casa em questão e outra na mesma cidade, juntamente com uma amiga minha que também necessitava trabalhar, porém não dirigia. E eu sempre a levava comigo para compartilhar os trabalhos que eu conseguia. Eu fui dirigindo meu carro juntamente com ela, até a primeira casa e chegamos para limpar essa segunda casa já umas 4 horas da tarde, pois essa cidade ficava a 1 hora dirigindo mais ou menos de onde nós morávamos. Eu possuía apenas um endereço e um pequeno mapa feito à mão, pois foi a primeira e única vez que limpei essas casas para esse rapaz, e naquele tempo não existia GPS. Quando chegamos lá, já cansadas e com fome, percebi que se tratava de um bairro de casas muito grandes e bonitas. E essa casa que limpamos era de 3 pisos. No fundo das casas tinha um lago enorme e sombrio, que dava mais elegância àquele condomínio fechado. O silêncio do lago no meio do condomínio era assustador, coisa que eu só percebi na saída, quando já estava de noite, mais ou menos 9 horas da noite. Ao adentrarmos na casa, o dono, que era um senhor, uns 40 anos e bem moreno, nos informou que estava de saída e só voltaria muito tarde, e que a sua família estava viajando, e me pediu para que saíssemos, quando saíssemos, né, que utilizássemos a garagem e acionasse o portão automático da garagem para que a casa ficasse toda trancada sem a necessidade de nos utilizarmos de chave, pois não a tínhamos. Desta maneira, ele saiu e minha amiga e eu limpamos toda a casa o mais rápido que podíamos, apenas pensando no cansaço e fome que a gente estava. Já que a casa estava muito desorganizada e difícil de terminar... Apenas pensando no cansaço e fome, já que a casa estava muito desorganizada e difícil de terminar. Tá. No último cômodo que eu estava, passando o aspirador, pela única vez na minha vida o aspirador queimou, o que já foi meio esquisito para mim. Mas até então nada de sobrenatural me passava pela cabeça, pois eu nunca tinha passado por nada sobrenatural e eu nunca fui medrosa. Finalmente, ao sairmos da casa gigante, eu apaguei todas as luzes, saímos pela garagem, acionei o portão automático da garagem para fechá-lo e eu saí correndo passando por debaixo dele, antes que ele fechasse, deixando a casa assim totalmente trancada e sozinha. Quando entrei no meu carro, que estava estacionado na calçada em frente à garagem, minha amiga já me esperava no banco do carona, do passageiro. Eu liguei o carro e só por segurança, ao mesmo tempo, eu e minha amiga olhamos para trás, apenas para certificar que todas as luzes da casa estavam apagadas e tal. E eis que surge a única coisa, que surge uma aparição, a única que eu tive até hoje.
a única que eu presenciei, acho que até hoje, estava na janela do andar de cima, que na verdade era uma vidraça no alto da casa onde não possuía um piso. Apenas essa vidraça servia de enfeite e de entrada de luz para casa. E lá apareceu uma mulher negra, velha, horrível, com um bob no cabelo e uma luz atrás dela. Ela ficou nos encarando por alguns eternos segundos com expressão de ódio e de algo demoníaco. Eu senti um arrepio na coluna e arranquei o carro de lá em alta velocidade. Sem sequer olhar no mapa, consegui chegar em casa depois de quase 1 hora. Sem proferir uma palavra com a minha amiga, que também viu. Todas aterrorizadas em seu silêncio mortal. E este foi o relato. Então, lá na Geórgia, ela estava limpando uma casa e viu depois na janela, na hora que estava indo embora, aquele fantasma que olhava brava pra ela. Ah, eu, hein? A única vez mesmo que foi pra limpar lá. Deixa eu voltar aqui. O Edith? Isso aqui é o Edito? Ou é Edith? Eu não sei se é o Edito ou a Edith. O Edith que queria destruir a vida da própria filha. Vamos ver. Olá, Ana, sou de Portugal, tenho 16 anos e vou relatar algo que a minha avó me contou recentemente. Assisto o canal há mais ou menos 2 anos e adoro os relatos ao vivo, apesar de nunca conseguir ver direito por causa da diferença de horário. Desde pequena que convivo com coisas sobrenaturais e sem explicação. Tanto a minha família paterna como materna estão ligados de alguma forma ao lado espiritual. No caso, a minha família paterna, apesar de não ver nem presenciar muitas coisas do tipo, são mais informados acerca do assunto e sabem lidar com qualquer coisa de mais anormal que lhes aconteça. A minha família materna tem mais casos onde primos e tios meus vêm e são prejudicados por espíritos e entidades malignas, embora nunca partilhem muito comigo. Não só pela distância que existe com esse lado da família, mas também por me verem como uma criança, mas tentam ignorar e até que rejeitam os dons que têm. Sempre pensei que qualquer dia a minha avó materna, a minha bisavó ou algum dos meus 5 tios e tia, irmãos da minha avó materna, partilhassem algo que lhes tivesse acontecido de mais estranho ou até perigoso. Mas até o dia que estou aqui a escrever, não disseram nada. Por isso deduzi que por algum motivo a minha família em ambas as partes tinha algum tipo de proteção divina que afastava qualquer entidade maligna ou pessoa mal intencionada. Até achava estranho, depois de ver tantos relatos no canal. Ultimamente tenho andado a passar por uma fase onde não sei no que acreditar. Eu convivo com esse mundo espiritual desde os 11 anos e sempre houve situações que me faziam questionar tudo o que me diziam e ensinavam. E depois de muito me falar em Deus e no que Ele podia fazer de bom e na força que Ele era capaz de oferecer, a minha avó materna, que aqui vou chamar de Ana, decidiu contar-me algo que lhe aconteceu quando pequena. Aqui começa o relato de fato. A minha avó, Ana, sempre teve um grande desgosto de ser filha única, algo que disse a todos os netos ou crianças que ajudou a cuidar. Quando Ana tinha 12 anos, a sua mãe, Rosa, nomes fictícios, deu à luz uma menina, a quem chamou de Ana. O pai da Ana, Pedro, trabalhava na estrada. Com a sua motoreta, que é uma pequena moto, uma moto antiga. Ele vendia leite que ele próprio ordenhava das suas vacas, cabras e ovelhas. Saía de casa de manhã cedo, voltava de noite, já tarde, visto que viviam no campo, longe da cidade, e Pedro tinha que ir à casa de cada pessoa que lhe encomendava leite para vender.
Rosa é asmática e ainda hoje tem muitos medos e diz que não pode comer nada que venha do leite. Vá-se lá saber. É asmática? Ela tem alguma alergia do leite, é isso? E tinha um medo tremendo de ficar sozinha, algo que transmitiu à filha mais velha. Ana tinha medo de perder o pai, a mãe e a mais nova irmã. Algo irracional que não sabia de onde vinha, o que se agravava quando via o pai bater na mãe, ou ambos a gritar um com o outro. Dá pra ter vários medos aí, né? A causa mais frequente das discussões era o avô de Ana, pai de Rosa. Muitas vezes, sempre que visitava, causava discórdia na casa e deixava sempre discussões de semanas. Parecia até que o pai gostava de importunar a vida da própria filha. 6 meses após o nascimento da irmã, Ana foi forçada a encarar um dos seus piores medos. Durante o dia, Pedro havia tido um acidente fatal e a partir desse dia as coisas só pioraram. Rosa adoeceu gravemente, quase que não se conseguia levantar da cama, para além das crises asmáticas que tinha constantemente. Diana, de apenas 6 meses, começou a ter constantes ataques epiléticos e Ana tornou-se a dona de casa, adoecendo gravemente, ocasionalmente, mas sempre melhorando rapidamente. Todas as noites, um dos vários irmãos e irmãs de Rosa passavam a noite com a irmã, especialmente aqueles que viviam mais próximo, pois esta tinha medo de estar sozinha em casa com as 2 filhas e sem alguém que as pudesse proteger. Todos os animais que tinham foram morrendo, galinhas, vacas, cabras, ovelhas, porcos, todos iam morrendo, um atrás do outro, enquanto Rosa e Diana pioravam e Ana tinha que assumir as responsabilidades da casa. Foi ela que criou a irmã, mesmo depois de tudo acabar. Ana tinha muita fé e uma grande devoção a Deus. Rezava pela mãe, pela irmã, pelos animais que ainda estavam vivos e pelo falecido pai, que ocasionalmente gostava de se encostar à filha mais velha para que esta bebesse vinho e assim saciasse a sede de Pedro, que continuava a vagar pela terra dos vivos. Ah, entendi. O espírito do pai ocasionalmente se encostava à filha, o espírito do pai se encostava à filha mais velha para que ela bebesse vinho e assim saciasse a sede do espírito do pai dela, que ainda continuava por aqui. Tempos depois, a Ana recebeu a ajuda que tanto pediu. Uma vizinha, que tinha conhecimentos avançados para a altura, decidiu intervir. Sentou-se à mesa com Rosa e Ana e calmamente disse: Vizinha, isso que tem em cima não é coisa boa, mas eu sei de uma casa onde mora alguém que pode ajudá-la. Eu gostaria de dar mais detalhes sobre a pessoa que ajudou a minha avó, Ana, mas ela também não disse muito, apenas que era uma mulher que incorporava e que lhes disse que alguém tinha feito algo para que tudo morresse. Primeiro começaria pelos animais, depois o Pedro, depois deveria ter ido a mais nova, ou seja, Diana, depois Ana e por fim Rosa. E o pior de tudo, que tinha mandado fazer todas aquelas... Quem tinha mandado fazer todas aquelas coisas foi o pai de Rosa. O próprio pai matou o genro e queria matar a própria filha e as netas. Bem, depois disso, com a ajuda da tal mulher, tudo voltou ao normal. Diana não teve mais nenhum ataque epilético nos 50 e tantos anos de vida e nenhum dos filhos o tem ou teve. Ana casou e teve filhos, inclusive o meu pai, claro. E Rosa continua viva, com 80 e poucos anos de vida. A minha avó ainda me contou que o seu avô nunca se redimiu ou desculpou pelo que fez, mas a mãe nunca sentiu remorso ou ódio do pai.
À parte. Apesar de ouvir essa história, ainda existem muitas dúvidas na minha cabeça. Não foi essa história que me fez mudar de ideia. No entanto, acho incrivelmente fantástico e estranho o fato da minha bisavó não sentir remorso do homem que... Não sentir... Não sei se seria remorso aqui, né? Não sentir... Não ter mágoa, seria isso, né? Do homem que, apesar de ser seu pai, lhe levou o marido e quase a levou a si e as filhas, por razão nenhuma. Bom, por agora é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso nem muito longo. Beijinhos de Portugal. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo relato. Gente, o próprio pai. É o Edito mesmo. Então, é o Edith que queria destruir a vida da própria filha. O Edito. E quase que conseguiu, hein? Praticamente conseguiu. Pagando promessa. Orei pela cura do meu gato. Os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Boa noite, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana, sou casada, tenho duas filhas medrosas. Se borram e se borrei. 4 gatos e um cachorro. Vou explicar como é a criação dos meus gatos. Pratico a criação indoor, ou seja, meus gatos não têm acesso à rua. Minhas janelas são teladas e instalei uma cerca à prova de fuga no meu muro. Como que é uma cerca à prova de fuga? Isso para manter meus gatos em segurança e ao mesmo tempo dar a eles o máximo de espaço possível. Meus gatos são castrados, vacinados e vermifugados com a frequência recomendada pelos veterinários. Simba é meu gato mais velho. Hoje ele tem 5 anos e meio. É um laranjinha, também conhecido como ruivinho. No ano passado, exatamente no mês de junho, Simba apresentou uma otite. Assim que notei, chamei a veterinária, que na época cuidava dele e dos meus outros anjos. Ela fez o diagnóstico, passou os medicamentos e orientou como proceder. A otite piorou. Ela voltou a avaliar o caso e passou novos medicamentos. Novamente, notei piora. Entrei em contato com a veterinária e por telefone ela me orientou a reiniciar o tratamento com o mesmo medicamento. Questionei. Eu não achei correto insistir com um medicamento que já não havia ajudado. Afinal, tem a questão da infecção ficar ainda mais resistente. Bom, para tentar resumir, passei por mais 2 veterinários e nada do problema do meu gato ser resolvido. Há 17 dias atrás, fui pingar o remédio no ouvido dele e, infelizmente, o tímpano havia sido perfurado. O remédio, que foi receitado por um veterinário, causou um dano neurológico temporário. Esse dano é chamado de síndrome de Horner. Ela causa tonturas, náuseas e uma série de outros problemas. Com isso, o animal não se alimenta sozinho. Na verdade, parece que ele teve um derrame e ficou sem coordenação nenhuma. Ana, estou dando comida na boca dele, água e tentando de tudo para ele melhorar. Certa noite lembrei de alguns assombrados fazendo promessa e vindo dar testemunho aqui no canal. Não pensei 2 vezes, orei a Deus, pedi de todo o meu coração que meu anjo voltasse a comer, que ele voltasse a ser o meu gatinho Peralta e fui dormir chorando. No dia seguinte, ao acordar, fiz minhas orações, oro conversando com Deus e agradecendo muito. E assim que terminei, peguei o celular. Minha filha, antes de sair bem cedinho, fez um vídeo e me mandou. Simba estava no pote de ração comendo. Ele ainda não está 100%. Ainda estou alimentando ele com patês especiais, mas o fato dele estar tentando e melhorando dia a dia
já me é o suficiente para vir aqui e agradecer a Deus perante a todos os milhões de assombrados. Agradeço o espaço e a chance de pagar a minha promessa. Beijos a todos. Muito obrigada pela sua história. Que bom, tomara que dê tudo certo e que ele fique bem bonzinho, né? E que bom se a gente pode ajudar de alguma forma. Gataiada. Aí ela falou em gato, eu lembrei de uma coisa que o Matheus me contou ontem ou hoje, não sei. Pra quem é fã de gato aí. Fã de gato. Pra quem tem gato, enfim. Não sei, Matheus, onde foi? Foi chinês que fez isso? Não sei o que é, da onde que é. Ele falou isso no almanac, eu acho. Foi no almanac. É uma forma para você, infalível, pro seu gato voltar para casa, se o seu gato sumiu. Ah, meu gato sumiu. Faz dias que sumiu. O que fazer para ele voltar? Sabe o que você faz? Foi um cara lá que falou para fazer e de repente começou a surgir, o pessoal começou a fazer isso e todo mundo começou a escrever que deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Você vai na rua, na rua da sua casa aí, pega um potinho de ração e chama os outros gatinhos da rua, assim, dá comidinha para eles, reúne os gatinhos da rua ali e vai, ou com um, com outro, não sei, e fala com eles. Fala para eles assim, gatinhos, por exemplo, tem aqui a mocinha. Mocinha, faz de conta que mocinha... Marie sumiu. Aí eu chego e falo, gatinhos, falo com eles, por favor, peçam pra Marie voltar pra casa. Sabe, realmente assim, falar com o gato e pedir pro seu gato, fala o nome dele, fala pra Marie voltar pra casa, que ela tá, né, tá fora de casa. Dá alguns dias o gato volta. Não sei se algum gato meu sumir, vou tentar. Se alguém aí tiver com um gatinho perdido, quiser tentar, não custa nada. Só reunir os gatinhos da rua, dar uma raçãozinha pra eles e assim, espera, não tá passando ninguém na rua, aí você fala com os gatos. Aí você fala assim, ó, fala pro fulano voltar e o gato volta. Sei lá que esses gatos têm comunicação, entende o que a gente fala, o que acontece nesse mundo de gatos, mas um monte de gente diz que fez isso, começou a dar certo. Não custa tentar, não é? Bom, pessoal, deixa eu anotar aqui. Mas relato visita dos mortos, é isso? Tem um aqui, ó. Relato visita dos mortos, interrogação. Bom, não sei se é esse, mas vou ler então. Olá, Ana, tenho 32 anos e já tive muitas experiências com o sobrenatural, na maioria ruins. Mas gostaria de te contar duas bem curtas, mas bem interessantes. Bem curtas, mas bem interessantes. A primeira ocorreu não comigo, mas com um amigo meu. Bom, ele tinha um namorado. Sim, somos gays. Bom, isso ocorreu com ele já em 2008. Ele tinha um namorado e um dia, olhando o celular desse namorado dele, ele viu uma mensagem de texto de outro cara. Bom, ele tinha sido traído pelo namorado dele. Meu amigo ficou arrasado, mas acabou perdoando ele. 2 meses depois, ele pegou novamente o celular do namorado dele, novamente viu as mensagens do outro cara. E de novo ele descobriu que tinha sido traído. Elaiá! Bom, eles tiveram uma briga muito feia e o João, meu amigo... Ah, não, já deu o nome, já é um nome fictício, tá. Mandou ele ir embora da casa dele e disse... Mandou ele embora da casa dele, mas disse que ele fosse para o inferno. Bom, na mesma noite o namorado dele, ou ex, saiu de lá e sofreu um acidente de carro e faleceu. Meu amigo ficou muito traumatizado. Passaram alguns dias e o João começou a ver o namorado dele que tinha falecido
na verdade, ele via vultos, sonhava e sentia a presença dele. Isso durante algumas semanas, não sei te dizer ao certo. Bom, um dia o meu amigo chegou do trabalho e deitou. Estava muito triste pensando no rapaz que havia morrido. Ele disse que estava naquele estado acordado e dormindo. Foi quando ele sentiu uma mão passar por seus cabelos e escutou a voz do namorado dele. Ele não viu, mas escutou bem quando ele disse, enquanto passava a mão nos cabelos dele: João, eu vou fazer uma viagem e vim aqui me despedir de ti. Fica bem e se cuida. E o mais importante, você não tem culpa de nada. Fica bem. Aí meu amigo pulou da cama, muito assustado e chorando, sem saber se tinha sido sonho ou real. Mas desde esse dia, ele não sonhou mais com o ex. Não sentiu mais como se estivesse sendo observado e nem se sentiu mais culpado. Ele realmente ficou bem. E aí, Ana, será que foi um sonho ou o espírito do rapaz veio se despedir dele? Bom, acabou que o relato ficou grande, né? Não. Fazer o seguinte, depois conto o meu, ok? Espero que publique. Sou grande fã. Eu acho que foi as duas coisas. Não é porque foi num sonho que não tenha acontecido. Porque muitas dessas experiências, eles vêm visitar a gente pelo sonho. Então a gente acaba achando que foi um sonho. Talvez para não ficar tão traumatizante, sei lá. Mas acho que ele veio se despedir de verdade. O cachorro na igreja. Olá, Ana, olá, assombrados! Gostaria de contar a vocês mais um relato. Quando minha família e a do meu namorado se reúnem, nós gostamos muito de conversar sobre as experiências sobrenaturais que passamos ou que algum conhecido presenciou. Minha sogra diz ter um pouco de medo, sim. Eu não nego que às vezes sinto alguns arrepios também, mas confesso que sou completamente apaixonada e me divirto muito com as histórias. Troquei os nomes para preservar a identidade de todos. Isso aí. Quem contou esse relato foi minha sogra, a dona Margarete. Eles moram em uma fazenda a qual tem um salão comunitário, onde realizam festas e celebrações religiosas da comunidade. Naqueles dias ia ter a celebração da Santa Missa, porém tinha pouca Eucaristia. Então a dona Geni, a senhora que era responsável pelo salão, ficou de buscar na igreja da roça vizinha, mas hóstia, seria isso? Mas antes tinha que passar na casa do zelador para pegar as chaves. Seus sobrinhos Maicon e Edileuza decidiram ir com ela para dar um passeio. Quando abriram a igreja, levaram um susto. Eles deram de cara com a presença de um enorme cachorro de olhos esbugalhados e pelagem negra como a noite. Ele estava lá, parado, coisa que eles acharam muito estranha, pois o zelador dizia que sempre que ia trancar a igreja, ele andava a igreja toda para se certificar de que alguém não tinha esquecido nenhum pertence após as celebrações ou que não ia ficar ninguém preso lá, né? O cão não se movimentava. Estava estático lá. Então a dona Geni e seus sobrinhos fizeram de tudo para tirá-lo dali. O empurraram, faziam barulho com as mãos e até tentaram pegá-lo no colo. Mas de nada adiantou. O que restou foi pegar as hóstias, trancar a igreja com o bicho lá dentro e explicar tudo para o zelador. Quando chegaram na casa dele, disseram sobre o cão e ele disse que ia dar um pulo lá para ver se conseguiria tirá-lo. Quando o zelador abriu a porta da igreja, quando ele abriu a porta da igreja, para o espanto de todos, não havia cachorro nenhum lá dentro. Não tinha como ele ter saído. Estava tudo trancado. Não tinha buraco de passagem nem nada. Eles fizeram uma ronda por lá, entraram nos cômodos e realmente o cachorro havia desaparecido.
Então o zelador os chamou para então o zelador os chamou para irem até a sua casa para tomar um café fresco. E conversa vai, conversa vem, eles lembraram da morte do senhor Alzir. Ele tinha falecido fazia uns 15 dias. Ele era um homem muito religioso e de muita fé. Ele não perdia uma celebração. Frequentava aquela igreja praticamente todos os dias. E o principal, ele amava os animais, especialmente os cachorros. Agora aquilo tudo fazia sentido para eles. Seria o seu Alzir ali, em forma de cachorro? Observação. Há muitos anos morreu uma mulher dentro daquela igreja durante uma celebração. Seu nome era Odete. Depois de seu falecimento, muitos dizem escutar barulhos como se tivesse alguém arrastando os bancos lá dentro. E quando tem pouquíssimas pessoas na igreja, quem está lá dentro vê com os próprios olhos os bancos se mexerem. Então foi isso, beijos e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Então aquela seria uma igreja assombrada. Tem o espírito da mulher que morreu lá dentro, que fica mexendo os bancos. E o cachorro. Gente, o cachorro não se mexia, não saía do lugar. Será que o homem veio em forma de cachorro? Ou outra coisa? O que vocês acham, gente? Nossa, que coisa. É uma igreja assombrada. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.